Então, o livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 17, diz assim, que a realidade agora encontra-se em Cristo Jesus. Antes haviam rituais, antes haviam maneiras, formas, formatos, mas hoje nós entendemos que a realidade se encontra em Jesus Cristo. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: a realidade se encontra em Cristo. Isso significa que tudo aquilo que está fora de Cristo é mentira. Tudo aquilo que está fora de Cristo não é realidade para nós. Às vezes a gente olha para uma situação, às vezes a gente olha para uma circunstância, algo na nossa vida, e a gente toma aquilo como realidade, mas isso não é parte da nossa realidade. Tudo aquilo que está fora de Cristo não faz parte da nossa realidade. Por exemplo, existe tristeza na realidade de Cristo? Existe falta na realidade de Cristo? Existe inimizade na realidade de Cristo? Existe falta de perdão na realidade de Cristo? Não. Então também não existe nas nossas vidas, porque a nossa vida está em Cristo Jesus. Então quem se relaciona com a sepultura não consegue trabalhar na colheita. Quem se relaciona com a morte não está apto para trabalhar na colheita. Cristo Jesus nos libertou da morte. Cristo Jesus nos tirou da sepultura. Mas para que possamos desfrutar de agora essa realidade nova que está em Cristo, nós precisamos nos relacionar com a realidade de Cristo. Todo relacionamento com a realidade de Cristo certamente frutificará em vida. Mas tudo aquilo que nós nos relacionamos com a realidade que está na morte, isso é destruição. Então quem se relaciona com a sepultura não consegue trabalhar. Não é nem que não pode trabalhar, não consegue servir ao próximo, não consegue amar ao próximo, não consegue perdoar, não consegue desfrutar de paz. Por quê? Porque ainda se relaciona com a sepultura. Mas eu tenho uma boa nova para te dizer, meu amado: eu e você não estamos mais na sepultura. Eu e você não nos relacionamos mais com a morte. Eu e você agora nos relacionamos com a vida de Cristo. Amém? Será que você pode dizer amém para isso? Amém. Eu quero ler aqui um texto que está em Mateus, versículo 28, do verso 6 ao 7. Nós sabemos que Jesus, ele, durante a sua trajetória aqui na terra, ele começou a declarar, profetizar, ensinar sobre a sua morte. Jesus, ele dizia: olha, eu vou morrer, e eu irei ressuscitar. Eu irei morrer, vocês precisam comer da minha carne, vocês precisam tomar do meu sangue. E os discípulos ouviam aquilo, e eles ficavam sem entender o que estava acontecendo. Os discípulos ouviam aquilo, e eles não compreendiam a verdade que Jesus estava ensinando. Mas Jesus ensinava, Jesus dizia. Olha o que aconteceu esses dias, que engraçado. Essa semana foi muito corrida, né, para mim e para Paula. Tinha muita coisa para a gente fazer, muita atividade para a gente fazer, muito trabalho. Sabe aquela semana que não dá nem tempo de você parar para ir no banheiro direito? Alguém aqui já teve uma semana assim? E daí o que aconteceu? Na terça-feira, a Paula falou: Gabriel, a gente precisa fazer almoço, põe lá uma carne para descongelar no micro-ondas. Coloquei a carne para descongelar no micro-ondas. Só que daí foi tão rápido ali que a gente na verdade não conseguiu fazer almoço naquele dia. Ela falou: Gabriel, vai, leva as crianças para comer no restaurante, você vai e depois eu vou. E daí no próximo dia foi a mesma coisa. Vai comer, vamos comer fora e tal, porque não vai dar tempo. No outro dia a mesma coisa. Daí no terceiro dia começou um cheiro na casa. Um cheiro de podre na casa. E a gente começou: meu Deus, o que está acontecendo? Será que alguma criança pegou um ovo e jogou debaixo do armário, né? Será que tem algum bicho morto aqui que a gente não sabe? A gente começou a revirar. E a gente estava tão ocupado com a semana, que a gente não tinha feito nenhuma comida em casa, né, nesses dias, nesses últimos 3 dias.
E daí ficou aquele cheiro horrível, e a gente não achava o cheiro. A Paula fez faxina na casa, falou, não, eu vou faxinar, não dá. E limpou tudo, e o bendito do cheiro não saía. Não saía. Daí, na sexta-feira à noite, falei, amor, vamos não trabalhar hoje? Vamos desligar o computador, tudo que a gente tem que fazer hoje, não vamos trabalhar? Vamos curtir com as crianças, vamos deitar aqui, vamos ver um filminho com eles, vamos fazer isso. Daí a gente deitou ali. Daí num determinado momento o Emanuel, pai, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, você pode esquentar uma bolsa de água quente ali para mim no micro-ondas? Falei, claro filho, posso. Quando eu abro a porta do micro-ondas, meu Deus, você já sabe, né? Não preciso nem relatar aqui. Um nojo. Daí veio aquele cheiro, daí empesteou a casa, daí o negócio, abriu aquele sepulcro assim, saiu morte dali, né? Só morte. Daí já acabou com a noite, né? Acabou com a noite de relaxamento, né? Já tivemos que faxinar o micro-ondas, faxinar tudo, né? Parece que o cheiro não sai, né? Mas é tão engraçado como a morte se comporta. Porque a morte, ela às vezes demora um pouquinho de tempo para a gente notar que ela está ali. Às vezes demora um pouquinho de tempo para a gente ficar desconfortável com ela, porque a gente consegue conviver com ela. E aquele cheiro começa a afetar, as pessoas começam a sentir, e aquilo começa a vir para fora, até um momento que aquilo ali não dá mais, né? E Jesus, ele vinha e ele falava para as pessoas, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Mas as pessoas não deram ouvido, os seus discípulos não deram ouvido, a sua própria mãe não deu ouvidos. Vamos ler esse texto aqui em Mateus capítulo 28, do versículo 6 ao 7, diz assim, contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou, não tenham medo, sei que viestes ver Jesus, que foi crucificado, mas aqui ele não está, foi ressuscitado, como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos, ele ressuscitou dentre os mortos, e está seguindo adiante de vós, rumo a Galileia. Lá o vereis. Atentai para o que vos disse. Então aqui o anjo está encontrando essas mulheres. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Não parece muito bonitinho essas mulheres indo ali no túmulo de Jesus, chorando pela morte dele? Não parece bonito isso? Não parece uma adoração até? Não, vamos ali trazer um bálsamo, vamos ali, né? A gente vai ali todo dia ver como que tá. Parece bonito, né? Mas não era. Aquele choro não era um choro de verdade. Aquela ação não era uma ação da realidade de Cristo. Aquela atitude de todo dia voltar para o sepulcro não era algo que aquelas mulheres deveriam estar fazendo. Meu amado, existe 3 lugares que todo cristão pode escolher estar: na cruz, na sepultura ou na Galileia. O versículo de Mateus 26, 31, antes da morte e ressurreição de Jesus, Jesus disse aos seus discípulos, ainda nessa noite, todos vós me abandonareis, pois assim está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galileia. Jesus disse para eles onde eles deveriam estar. Jesus disse, eu estarei lá.
E eu te pergunto, por que elas não estavam lá? Por que aquelas mulheres não estavam na Galileia? Porque elas não estavam vivendo a ressurreição. Elas não estavam desfrutando da ressurreição. Mas o coração delas, a mente delas, a visão delas ainda estava na sepultura. Meus amados, a cruz é lugar do quê? A Bíblia nos diz que a cruz é lugar de perdão do pecado. A cruz é lugar onde a nossa dívida foi paga, amém? Antes de Cristo Jesus, antes de conhecermos a Cristo Jesus, nós ouvimos as boas novas, que foi uma bênção para nós. Existe uma morte que alguém pagou pela sua vida, pagou pelo seu pecado. Foi ou não foi maravilhoso ouvir isso? Foi ou não foi maravilhoso você poder olhar para a cruz e ver o pagamento por quem você era? Sim ou não? Passamos pela cruz, amém? Passamos pela cruz, olhamos para a cruz. A cruz está onde? No passado. Jesus morreu antes da fundação do mundo. Então a cruz é lugar de obra consumada, é lugar de passado. Então nós olhamos para a cruz para receber Jesus. E onde que nós recebemos Jesus? Na sepultura. Eu e você estávamos mortos. Eu e você estávamos no pecado. A sepultura é lugar de pecado. A sepultura é lugar de morte. A sepultura é lugar de destruição. A sepultura é lugar de decomposição. E eu e você fomos encontrados por Jesus na sepultura. Eu e você estávamos ali, assim como Lázaro, que foi sepultado. Eu e você também, por causa do pecado, por causa da nossa velha natureza, estávamos na sepultura. Mas, meus amados, Jesus nos tirou dela. Jesus nos tirou desse lugar de morte. Por isso hoje eu e você não devemos mais nos relacionar com Deus na sepultura. O lugar de relacionamento da sepultura não é mais para nós. Diga assim comigo: eu fui liberto. Diga mais forte: eu fui liberto da sepultura. Meus amados, os laços da morte não podem mais te prender. Os laços da morte não podem mais te impedir. Você recebe essa palavra? Você não está entendendo essa palavra. Os laços da morte não têm mais poder sobre a sua vida. Então pare de se relacionar com Deus na sepultura, porque Ele não está lá. Ele não está lá. E quando as mulheres chegaram ali, o anjo disse para elas: olha, vocês vieram ver o Jesus crucificado, falou no passado, vocês vieram ver o Jesus crucificado, só que aqui Ele não está mais. Ele jazia aqui, mas Ele não está mais aqui. Ele está no lugar que Ele disse que Ele estaria. Por que vocês não estão lá? Era para vocês estarem lá, não era para vocês estarem aqui. Meus amados, eu e você como cristãos, não devemos mais estar aqui e não devemos mais estar olhando para trás. Devemos estar onde Ele pediu para nós estarmos. Num lugar de ressurreição. Na realidade de ressurreição. Você entende o que eu estou falando aqui? Eu não estou dizendo que a cruz não foi importante. Eu não estou dizendo que os 3 dias não foram importantes. Não é isso. Mas nós passamos pela cruz. Nós passamos pela sepultura. E hoje estamos ressurretos com Cristo Jesus. Hoje nós nos relacionamos com Cristo na ressurreição. A realidade de Cristo, a realidade se encontra em Cristo. E onde que Cristo está? Onde que Cristo está? Vivo, vivo, ressurreto. Se a realidade de Cristo é na ressurreição, onde que nós nos relacionamos com Cristo? Na ressurreição. Então, a ressurreição é o lugar de vida abundante. A ressurreição não é mais o lugar de choro. A ressurreição não é mais o lugar de você olhar para quem você era antes de Cristo Jesus. Você não é mais aquele homem, aquela mulher antes de Cristo Jesus. Você não é mais triste, você não é mais depressivo, você não é mais acabado, fracassado, você não é.
Você é aquilo que a Bíblia diz que você é em Cristo. Você é ressurreto, você é filho de Deus, amado do Pai, você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Você tem todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos materiais. Este é você. Você tem uma palavra sobre a sua vida. Você tem uma direção para a sua vida. A sua vida não está perdida. A sua vida não é sem direção. Mas Gabriel, por que muitas vezes parece que eu ainda estou chorando? Porque você ainda não está na ressurreição. Você ainda não está no lugar que você deveria estar. A ressurreição é lugar do quê? De choro? Não, é lugar de alegria. A ressurreição é lugar de desesperança? Não, o túmulo vazio é lugar de desesperança. O túmulo, a sepultura é lugar de desesperança. Mas a ressurreição, a Galileia, é lugar do quê? Olha, ele está revelando, ele está trazendo as revelações do reino. Ele está trazendo direção. Ele vai nos enviar, ele vai nos mandar. Para que a gente pregue por toda Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Eu quero encontrar Cristo ressurreto. Então, o lugar da ressurreição é um lugar de novidade, é um lugar de vida. Então, Jesus, ele diz, o anjo diz, lá o vereis. Aonde que nós vemos Cristo? Onde nós vemos Cristo? Na ressurreição. Romanos 4:25, ele foi entregue à morte para pagar por os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Nós podemos entender que a morte é um lugar de pagamento. Agora eu te pergunto, ele pagou ou não pagou? Então a cruz é lugar de pagamento. Por isso que nós não adoramos um Cristo pregado na cruz, porque a cruz já passou. Por isso que a cruz, ela é importante para nós, para a entrada, mas ela já passou. A cruz é lugar de pagamento. A sepultura é lugar do quê? De libertação. Meus amados, você já foi liberto. Alguns cristãos ainda se comportam como se estivessem presos por algumas coisas. Eu preciso de um processo de libertação. Eu preciso fazer um curso. Eu preciso fazer a campanha das 7 quartas-feiras. Eu preciso dar a cabeçada no pé da cruz. Eu preciso ajoelhar no milho. Eu preciso dar tanto de dinheiro, porque eu preciso ser liberto. Mentira! Cristo já te libertou. Você já é livre, meu amado. Livre de toda acusação, livre de toda culpa, livre de todas as amarras, livre de todo espírito maligno, livre da enfermidade. Você é livre, livre, livre. Você não é mais prisioneiro. Por isso que o nosso lugar não é mais a sepultura. Então, este versículo está dizendo, o pagamento pelo pecado foi na cruz. A sepultura foi o lugar de libertação, aonde ele nos libertou, aonde ele nos livrou do laço da morte. A morte não pôde segurar Jesus, é um lugar de libertação. E a ressurreição é lugar do quê? Diga assim comigo, de completa, diga mais forte, de completa justificação. O que significa completa justificação? Não tem mais nada para ser feito. Não tem mais nada que Jesus precisa fazer na tua vida, meu amado. Tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. Tudo que ele precisava fazer na sua vida, ele já fez. Ele já consumou, ele já cumpriu. Por isso agora eu e você precisamos dizer, obrigado, Pai, eu recebo essa realidade. Obrigado, Pai, eu recebo a realidade da ressurreição. Todas as vezes que você se deparar com um pensamento na tua cabeça, dizendo assim, não, eu sou um fracasso. Esse pensamento está onde? Onde que está esse pensamento? Na cruz? Na sepultura? Ou na ressurreição? Na sepultura, é um pensamento de morte. Eu sou um fracasso. Então todas as vezes que esse pensamento vir, o que você precisa se lembrar?
desse texto de Romanos 4:25. Ele ressuscitou para minha completa justificação. Se ele ressuscitou para minha completa justificação, significa que agora eu não sou mais um fracasso, mas agora eu sou um sucesso. Por isso, Pai, eu recebo o sucesso sobre a minha vida. Pai, agora eu recebo a completude sobre a minha vida. Pai, eu recebo agora a plenitude sobre a minha vida. Pai, eu recebo da tua abundância sobre a minha vida. Meus amados, não tem como eu e você nos relacionarmos com Cristo e permanecermos na sepultura, porque Ele conquistou para nós completa justificação na ressurreição. Você é completamente justificado. Completamente justificado. Marcos capítulo 5, do versículo 1 a 15, nós vamos ler aqui uma história muito legal, do que Jesus faz conosco. Quantos aí estão preparados? Meus amados, deixa eu te falar uma coisa, hoje, sobre a sua vida, hoje é dia de você ouvir a realidade de Cristo Jesus. Hoje é dia de você ouvir o Evangelho. E a Bíblia nos ensina que, quando nós conhecemos a verdade, quando nós ouvimos a verdade, essa verdade, ela nos liberta. Hoje é dia de libertação da sua vida. Talvez se hoje você se encontra na sua mente, com seus pensamentos na sepultura, hoje é dia de libertação desse lugar. Você vai sair desse lugar. Hoje Deus está dizendo para você: ei, o que você está fazendo aí? Ele está lá. Vai para lá. Vai para Galileia, vai para a ressurreição. Saia desse lugar. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Amém? Então vamos ler essa história. Isso daqui é um exemplo daquilo que Jesus faz e fez conosco. Amém? Marcos capítulo 5, versículo 1 a 15, nós vamos ver a história de um homem que era oprimido por um espírito maligno. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio da onde? Sepulcro é lugar de sepultura, morte. Veio dos sepulcros, olha só, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros. Será que hoje você ainda está vivendo em meio aos sepulcros? Você tem vivido em meio aos sepulcros? Eu quero dizer, esse não é o seu lugar. Esse não é o seu lugar. Não se relacione com isso. Isso não te pertence e você não pertence a esse lugar. Amém? Então esse homem estava nos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo as correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e suas mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as algemas e as correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. Vamos ler até aqui, daí a gente já continua a história. A pessoa que vive nos sepulcros, assim como esse homem, é uma pessoa que não consegue desfrutar do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, nós sabemos que uma das características é o domínio próprio. Não tem como o ser humano ter domínio próprio se não for por meio do Espírito Santo de Deus. E o domínio próprio, ele te impede de experimentar da realidade da sepultura. O domínio próprio, ele te impede de usar da tristeza, de usar do pecado, te impede. O Espírito de Deus. E esse homem, ele não conseguia se controlar. E nenhuma das pessoas que queriam ajudar aquele homem conseguiam controlar ele. Por quê? Porque ali havia um espírito maligno.
sepultura é lugar de espíritos malignos. Sepultura é lugar de morte. E a Bíblia diz aqui que esse homem, ele quebrava as correntes, e ele pegava lascas de rocha, e ele se cortava com essas lascas. Nós sabemos que a rocha, a pedra, ela tem um significado da lei. O cristão que continua vivendo na sepultura, ele é um cristão que continua subjugado à lei. E ele se mutila com aquilo. Ele se mutila. É o famoso cristão que gosta de orar. Oh Deus, está aqui um pecador sujo. Eu sou um pecador. Deus me perdoa. Essa é uma oração de quem? De quem está se cortando com a rocha. Isso é a oração daquele que ainda está na sepultura, porque não entende a obra consumada de Cristo, ainda se enxerga como um pecador, já foi tirado do lugar do pecado, mas ainda se vê como. Então esse homem, ele vivia nesse meio, ele vivia dessa maneira. A realidade dele era uma realidade de morte. E clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Olha só que engraçado, deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção em mim aqui, todos vocês. Se você tem entregado a sua alma para esse lugar de sepultura, a sua alma vai resistir à palavra de Deus. Quando você estiver ouvindo a palavra de Deus. Agora mesmo, eu estou pregando a palavra aqui, na sua mente você está pensando, não é bem assim. Não é bem assim, não. Aqui diz que esse homem não conseguia dormir. Ele não conseguia repousar. Ele não conseguia ter um sono em paz, de tanto tormento que ele tinha espiritual. Então esse homem, quando ele chega para Jesus, ele diz: Jesus, não me atormentes. Por que não me atormentes? Porque a luz, aonde a luz está, aonde a realidade de Cristo está, as trevas têm que sair. Aonde a luz de Cristo está, naquela casa, naquela família, as trevas não podem mais reinar. A doença não pode reinar, a enfermidade não pode reinar, o divórcio não pode reinar, a separação não pode reinar, a imoralidade não pode reinar. Quantos estão entendendo, meus amados? Aonde a luz de Cristo entra, a morte tem que bater em retirada. Então quando Jesus chega, aquele homem, ele diz: não me atormentes, porque ele sabe que ele está com o tempo contado, que ele vai ter que mudar de realidade. Meus amados, deixa eu te falar uma coisa aqui, presta atenção em mim. Eu não sei o que você tem hoje passado. Talvez hoje você esteja com uma dor muscular, ou um quadro de doença. Talvez hoje você tenha um laudo sobre a sua vida, um laudo que alguém te deu de depressão, de qualquer coisa, de síndrome, qualquer coisa. Talvez hoje você tenha questões ali de práticas pecaminosas, de vícios que você tinha antes. Não interessa o que é. Na ressurreição, existe o poder para te dar uma nova vida, para você desfrutar de uma nova realidade. Então, quando você diz: não, eu sei que Jesus fez, mas isso daqui eu ainda tenho que... Você está dando uma desculpa. Você está querendo ficar no túmulo chorando ainda. Cadê ele? Cadê ele? Oh Deus, me ajuda, me ajuda. Vai para Galileia. Sai da onde você está. Vá até Cristo. Saia da onde você está. Continuar vivendo o que você está vivendo é uma escolha tua. Deus não tem nada a ver com isso. Porque tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. Cristo já fez.
Então esse homem diz: não me atormentes, pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: qual é o seu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos aos porcos, para que entremos neles. Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos, e todo o povo correu para ver o que havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado de uma legião de demônios. Como que esse homem estava? Como que esse homem estava quando a cidade chega para ver? Olha como que ele estava. Diga assim comigo: assentado. Diga comigo: assentado. Repita comigo: vestido. Repita comigo: vestido. Agora repita comigo: em perfeito juízo. Repita comigo: em perfeito juízo. Meus amados, a ressurreição, na ressurreição, é um lugar de completa restauração, completa justificação, completa. Anteriormente, esse homem andava pelado, com trapos. Ele andava todo cortado, maltratado pelos espíritos malignos. Maridos, deixa eu te falar uma coisa. Quanto tempo mais você vai permitir a sua esposa ser maltratada por espíritos malignos? Esposas, quanto tempo mais você vai aceitar o seu marido ser atormentado por espíritos malignos? Forte. Mas você tem que colocar na parede. Você tem que perguntar: e aí? Vamos lá para a ressurreição? Vamos sair da sepultura? Vamos sair da sepultura? Vamos sair desse lugar de morte? Isso não é para você. E aí, líderes de grupos familiares, vamos fazer esse convite para algumas pessoas? Vamos? E aí, meus irmãos e irmãs, com os irmãos que você tem se relacionado, que você tem visto, vamos fazer esse convite uns para os outros? Meus amados, quando Jesus ele chega perto desse homem, ele não fala com o homem, ele não pergunta: ai, deixa eu tratar suas feridas, ai, você está doendo, vem cá que eu vou te dar um colinho. Não é isso que a gente tem que dar, não. Nós temos que olhar para aquele espírito maligno e dizer: sai agora da vida dessa pessoa. O que você precisa é de Jesus, da realidade de Cristo. Meus amados, e a ressurreição é um lugar do quê? Primeiro lugar, diga comigo: estar assentado. O livro de Efésios diz que nós fomos tirados do império das trevas, fomos transportados para o reino da luz do seu Filho amado, e fomos entronizados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu e você hoje estamos assentados num lugar, não é mais no sepulcro. Nós não estamos mais perambulando pelo sepulcro. Perambular fala sobre uma posição, assim como assentado fala sobre uma posição. Anteriormente esse homem ele perambulava pelo sepulcro, e agora ele está assentado. Primeira coisa, eu e você estamos assentados. Meus amados, sentado é lugar de governo, sentado é lugar de reinado. Como que o rei governa? Como que o rei governa? Sentado. Você já viu o rei sair do seu trono para dar alguma ordem? Não, ele está no seu trono e ele só diz: fulano, pode cortar grama. Fulano,
pode trazer uma comidinha aqui? Quantos aqui já foram num rodízio de churrasco, alguma coisa assim? Você precisa sair da sua cadeira? Não. Você levanta a mão e fala, você traz lá um entrecô? Pode ser mal passado? Deu fome aí? Ô garçom, você pode trazer para mim um... Quantos estão entendendo? Aquele que está sentado é aquele que entende a sua posição de autoridade e governo sobre a terra. Meus amados, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós governamos, nós reinamos aqui na terra. Segundo, ele foi vestido. Ele foi vestido. A vestimenta fala sobre o quê? Fala sobre a vergonha. A vergonha foi removida das nossas vidas. Meus amados, você não é mais aquilo que você fez. Você não é mais quem você era antes de Cristo. Você é uma nova criação. Existe uma roupa hoje nova sobre você. Que roupa é essa? Cristo Jesus. Cristo Jesus. E agora eu e você, que estamos na ressurreição, temos perfeito juízo. Você sabe o que é ter perfeito juízo? É você ser guiado pelo Espírito, em tudo que você faz. Põe a mão sobre a tua cabeça. Declare assim comigo: eu tenho perfeito juízo, por causa de Cristo Jesus. Por isso agora, eu recebo sobre a minha mente a sabedoria, a revelação da palavra de Deus. Amém. Tudo que você faz, tudo que eu faço, é em perfeito juízo. Alguém te liga e fala, você pode vir aqui? O Espírito Santo vai falar, não vá. Desculpa, mas não vou poder ir. Mesmo que pareça atraente, você está em perfeito juízo. Em outros momentos, você pode vir aqui, você olha para aquilo e você fala, isso daí não vai dar certo. Mas o Espírito diz, vá, vá. E você diz, eu vou. Essa ousadia, esse caminhar, só tem quem está em perfeito juízo. Quem não anda em perfeito juízo, é cheio de, o que você acha? Você acha que eu devo fazer isso? O que você pensa? Será que isso daqui é o correto? O que você... Sabe? Nós temos perfeito juízo. Quando passamos a viver na ressurreição, passamos a experimentar uma nova realidade de vida e podemos nos tornar participantes da colheita de Deus. Para sermos participantes da colheita de Deus, temos que ser assim como esse homem. Precisamos estar assentados, precisamos estar vestidos, precisamos estar em perfeito juízo. Tem como você participar da colheita como ele era antes, perambulando pelo sepulcro? Não tem como. Porque nem a você mesmo você consegue se ajudar, como que você vai ajudar outras pessoas? Mas aquele que vive na ressurreição, ele tem para dar, ele tem para dar, ele tem para dar. Ele tem vida, ele tem paz, ele tem alegria, ele tem visão. Meus amados, eu e você estamos na ressurreição. Meus amados, eu e você estamos na ressurreição. Filipenses capítulo 3, versículo 9 a 11 diz assim: eu busco ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Olha só, eu me identifico com ele na minha morte, mas para ficar na cruz, para ficar no sofrimento de cruz, não. Para quê? Com o propósito de que seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela eu estar presente.
Eu me identifiquei com a cruz, para que agora eu esteja presente na ressurreição. Meus amados, eu e você estamos na ressurreição. Eu e você somos participantes da ressurreição. Existe a nova ordem de vida. Uma nova ordem de vida, e eu quero finalizar com esse texto, no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 11 a 17. Qual que é a nova realidade de vida para nós? Diga assim comigo: ressurreição. Diga assim comigo: a minha vida agora é na ressurreição. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim Cristo é tudo e habita em todos vós, assim como povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados a viver em paz, como membros de um só corpo. Sede agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai, aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração, e tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras, seja por meio de ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Meus amados, todos os dias que você tiver dúvida, grife esse texto aí agora nas suas anotações, anota esse texto no seu celular, Colossenses capítulo 3, versículo 11 ao 17. Se você tiver dúvida, Deus, será que isso aqui é para mim? Será que eu tenho que viver? Leia esse texto. Esse texto é o resumo de como tem que ser a nossa vida. Alguém nos magoou? Perdoe. Seja amável. O amor é o elo perfeito, o elo supremo. Ame, 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 ame. Sirva, sirva. Quem ama serve. Só pode servir quem ama. Só pode se entregar quem ama. Seja paciente. Receba dessa paciência do fruto do Espírito. Receba dessa paz. Nós fomos chamados para viver em paz. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Não vale a pena. Não vale a pena você dizer: eu estou certo e eu não abro mão disso. Não vale a pena. Porque eu e você fomos chamados para viver em paz. Alguém está dizendo: não, eu estou certo, e você: não, eu estou certo. Abra mão disso. A justiça que procede da lei não é para nós. O que é para nós é a justiça que procede de Deus, a justiça que procede da graça. Zele uns pelos outros. Meus amados, zele. O que é você zelar? É você se preocupar. Johnny, está tudo certo? Está tudo bem? Não, está tudo certo. Está tudo bem. Já que está tudo certo, eu tenho visto que você tem se cortado aí com umas rochas. Olha, é verdade. Então, vamos sair desse lugar. Vamos lá para a ressurreição, Jaque. Nós precisamos zelar uns pelos outros. Sabe, nós precisamos ter esse olhar, porque esse olhar é um olhar da ressurreição. Amém, meus amados? Essa vida é a vida de Cristo para nós. Gostaria que você fechasse seus olhos onde você está. Quero fazer uma oração nessa manhã.
Pai Celestial, nós te agradecemos por Jesus, te agradecemos pela morte, porque por meio dela, o preço foi pago, o sangue foi derramado, nós fomos resgatados. Nós te agradecemos, Pai, porque por meio da morte de Cristo Jesus, nós fomos aproximados ao Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque antes estávamos na sepultura, num lugar de morte, num lugar de sofrimento, num lugar onde nós não tínhamos controle sobre nós, não tínhamos controle sobre a nossa alma, não tínhamos controle sobre as decisões da nossa vida, porque éramos escravos do pecado, éramos escravos de Satanás. Mas Jesus, Ele nos encontrou na sepultura. Jesus, Ele nos tirou desse lugar de morte, Ele nos libertou das cadeias, Ele tirou as amarras, e Ele venceu a morte. Pai Celestial, nós te agradecemos, porque ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Nós te louvamos, Pai Celestial, porque hoje Jesus, Ele não está mais na cruz, Jesus, Ele não está mais no túmulo, mas Ele está ressurreto, Ele está vivo, Ele está à tua direita. E nós te agradecemos, Pai Celestial, porque fomos convidados, fomos atraídos, fomos colocados em Cristo, fomos tirados deste lugar de morte e fomos trazidos para esse lugar de vida, esse lugar de ressurreição. Por isso agora, Pai Celestial, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que nós não estamos mais na sepultura. Eu declaro agora a você, espírito maligno, saia agora, tire as suas mãos de todo irmão, de toda irmã, que você tem tentado colocar correntes, tem tentado prender com pensamentos malignos, com ideias malignas, mentiras. Nós cancelamos agora a sua atuação, Satanás. Nós dizemos agora: espírito de depressão, sai agora. Espírito de tristeza, sai agora. Espírito de mentira, incredulidade, sai agora. Você não tem poder na vida dos irmãos. Espírito de escassez, sai agora. Espírito de falta, sai agora. Espírito de divisão nas famílias, sai agora. Espírito de imoralidade, de vícios, sai agora. Você é derrotado em nome de Jesus. Nós falamos agora liberdade aos irmãos, nós falamos libertação aos irmãos, nós declaramos cura, saúde em nome de Jesus. E nós declaramos agora a realidade da ressurreição, a realidade da ressurreição. Pai Celestial, eu declaro aqui sobre a vida dos meus irmãos, é um novo tempo, um tempo de avançar, um tempo de prosperidade, de multiplicação, um tempo de abundância, um tempo de não mais viver na sepultura, mas viver na ressurreição. Obrigado, Pai, porque nós somos vivos e vivemos a realidade da vida eterna que o Senhor conquistou para nós. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus.